acontece o seguinte, desde 2011, algumas empresas têm essa contribuição diferenciada. Eu lembro da Dilma, a Dilma se arrependeu, inclusive, de muita coisa. Aí tivemos o Temer e agora o Lula. Lula está correto em vetar a medida ou não? A nossa carga tributária é um absurdo, um verdadeiro pesadelo? Qual é a solução? Essa desoneração tão comentada, né, e pouco entendida é um assunto bastante extenso, ele é complexo, que envolve áreas trabalhista, tributária. Então vamos aproveitar aqui no Balanço, a gente precisa entender o que é essa desoneração, como ela funciona, o que muda, o que afeta a todos nós. E, portanto, vamos agora ter o prazer em receber em nosso estúdio principal o especialista na área, advogado tributarista, Dr. Antônio Iberti. Doutor Antônio, seja bem-vindo, boa tarde. Muito obrigado, Sérgio, pelo convite. E nós agradecemos a sua contribuição. Explica para nós, de forma até didática, doutor, o que é essa desoneração, como eu disse, tão citada e pouco entendida? Sérgio, veja só, eu gostaria primeiro de cumprimentar quem nos assiste de casa, dar uma boa tarde e agradecer pelo convite e parabenizar a TV Atalaia por trazer temas tão importantes para toda a sociedade. Obrigado. Sérgio, regra geral, né, as grandes empresas, elas contribuem para o INSS, né, para a aposentadoria dos trabalhadores, assim como os próprios trabalhadores e o governo. E a forma que as empresas contribuem se dá, regra geral, sobre a folha de salários, em que ocorre mediante a alíquota de 20% sobre a massa salarial dos empregados de uma determinada empresa. Então, essa CPRB, né, a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, ela substitui a base de contribuição das empresas, que deixa de ser a folha de salários e passa a ser a sua receita bruta, variando, dependendo do setor de atividade econômica, entre os percentuais de 1 a 4,5%. Então, anualmente, as empresas sentam, fazem um cálculo e optam, né, escolhem pelaquela forma que vai representar menos despesa tributária. Sim. Entendi. Tá? É assim que funciona. Agora, me diz o seguinte, por que ela atinge determinados setores? São setores específicos. Que lógica é essa? E alguém se prejudica ou se beneficia com isso? Então, Sérgio, essa é uma decisão política, né, tomada pelos dirigentes do país, né, pelo presidente da República e pelos nossos parlamentares. Regra geral, eles são definidos a partir da massa que esses setores de trabalhadores, que esses setores representam para o nosso país e também para aqueles setores estratégicos. E para quem emprega também mais pessoas, é isso? Também isso, a massa? Exato. Né? A gente tem setores, por exemplo, como o da construção civil. Sim. São setores que empregam muitos trabalhadores. Gente, né? Verdade. Né? Os call centers. É um setor que no passado, quando essa medida surgiu lá em 2011, empregava mais, mas que no decorrer do tempo a gente sabe que a tecnologia vem substituindo postos de trabalhos nesse setor. No entanto, há setores que são fundamentais do ponto de vista da segurança, da economia nacional. Por exemplo, o setor de transportes, o setor de tecnologia. Né? São setores que são importantes que o país subsidie, né? Estimule esses setores, porque eles são fundamentais de diferentes formas. Agora eu entendi, doutor. É importante para a gente entender também, que você percebe, tem relação direta também com essa importância da geração de empregos. Isso. Porque há setores que vão cada vez mais se compactando, eles vão se tornando cada vez menores. Não é isso, doutor? Entendi, é bem isso mesmo? É isso, é isso. Pois não. Então, tem setores que eles são importantes por diferentes motivos, não só pelo volume de empregos que eles geram, mas também para o desenvolvimento nacional. Estrategicamente falando. Uma outra questão, durante todos esses anos, eu me lembro perfeitamente da administração Dilma, me lembro também quando tomou posse Temer e agora o Lula. O que houve durante esse processo? A desoneração foi importante, se tornou eficaz? Então, ela foi eficaz para reduzir o custo tributário geral das empresas. Desde 2011, Sérgio, a gente enfrentou diversas crises econômicas. Então, foram medidas que foram adotadas para preservar empregos. Assim, é uma resposta difícil de ser dada, Sim. porque o dinheiro, o recurso público, ele é escasso. E a gente tem diversas demandas sociais. Então, com certeza, ele foi importante para a manutenção de empregos. No entanto, a gente tem que sempre estar reavaliando, porque é um benefício fiscal que impacta a aposentadoria dos trabalhadores brasileiros, né? São 9 bilhões e meio de desoneração por ano. Então a gente precisa encontrar um recurso, uma fonte de recurso que supra
nessa desoneração. E isso não é tarefa fácil. É um desafio você também equilibrar as essas contas, não é verdade? Uma outra coisa, esse posicionamento do Lula, o que você acha com relação a esse mecanismo econômico? O veto dele é significativo? Ele é sinalizador? O que vai acontecer afinal? Veja, no primeiro momento, com certeza, o setor econômico ele vai se manifestar de maneira contrária. Não é? Mas isso aconteceu também no governo passado, no governo Bolsonaro, em que houve um veto em virtude da lei de responsabilidade fiscal. Então, o presidente da República, quando ele aprova um benefício fiscal, ele tem que indicar a fonte de recurso que vai subsidiar aquele benefício. E nesse momento a gente não tem. E aí é uma estratégia política para que o Congresso Nacional derrube o veto e aí o presidente da República ele não assuma uma responsabilidade, né, por desrespeitar a lei de responsabilidade fiscal. Agora, doutor Antônio, uma coisa que eu gosto demais é de economia política, né? E eu percebo assim, o que poderia acontecer também seria a redução dos impostos, mas aí o nosso Estado, o Estado de um modo geral, ele deveria gastar menos, ele teria que ser muito mais responsável. Como você administra a sua própria casa, poxa vida, eu tenho que cuidar daqui, eu não posso gastar demais, eu preciso gastar aquilo que eu tenho, eu preciso ter um planejamento, eu preciso ter uma projeção. Não seria por aí você também cortar na própria carne, ao invés do que nós vimos aí, que há muita ampliação de gastos atualmente, doutor? Sérgio, é verdade, né? Eu acho que no Brasil, além de se gastar muito, se gastar mal. A gente Errado, né? A gente vê aí, a mídia dá acesso a isso, o desperdício dos recursos públicos. Eu acho que pior do que se gastar muito é se gastar mal. Então, com certeza, a gente teria que procurar alternativas e aí tem diversos exemplos que a gente pode dar para a população, que a gente pode destinar melhor os recursos públicos e aplicar no que de fato é importante e urgente. A gente tem muitas demandas urgentes, a gente tem várias pessoas no Brasil sem acesso à necessidade básica, alimentação, moradia, educação e saúde. E eu acho uma coisa importante também, doutor, só para encerrar, a gente discutir isso, comentar a respeito. Você próprio me ensinou muito aqui, me esclareceu muita coisa, entendeu o que é essa desoneração e tantas outras questões que nos afligem e que nos impactam tremendamente. Doutor Antônio, muito obrigado mais uma vez por sua grande contribuição. Uma ótima tarde, muito obrigado. Estou à disposição na TV Atalaia. Muito obrigado. For preciso. Foi muito bem. Gostei demais da entrevista.